de Luanda. Funcionava de frente à sede do MPLA na Vila Alice. Portanto, era ali onde está o Comitê Provincial do MPLA na Vila Alice, era ali que funcionava a direção central do MPLA, antes das eleições. O MPLA era ali, a sua representação oficial em Luanda. Eleições que não virão a acontecer. Que não virão a acontecer. Mas estava a dizer que, a uma determinada altura, Agostinho Neto chama-nos, e só mais tarde viemos a saber que isso tinham sido instruções do Rosa Coutinho, como dizem, primo da Maria Eugênia Neto, que era parte integrante do processo de descolonização da Angola. Agostinho Neto diz: meus senhores, nós não vamos fazer eleições. A independência não se entrega, arranca-se. E nós temos que arrancar a independência. Aqui não haverá eleições. Primeiro, porque a independência não se entrega, arranca-se. E segundo, que se formos eleições, o MPLA perde. Quem está em condições de ganhar as eleições neste momento é a UNITA, dizia Agostinho Neto. Como? E explica. Veja bem, que se nós funcionarmos na base tribal, o MPLA só tem 3 províncias que falam Quimbundo, que é Luanda, Bengo, Malange e Kwanza Norte. A FENELA tem um bocado mais, que é o Baza Congo, Só e o Iji. As eleições iriam e vão ser ganhas pela UNITA, porque a UNITA tem o resto das províncias, na altura de distritos, que compõem Angola. Todos eles falam Ovimbundo, falam Umbundo, e se houver eleições, a UNITA ganha esmagadoramente. Por isso, vamos utilizar o plano A, fazermos confusão e corrermos com esses lacaios daqui. Então foi pela primeira vez que eu ouvi o termo lacaio e agentes do imperialismo, porque a nossa opção é socialista e comunista e temos que correr com esses homens. Nós éramos jovens, mais militares do que políticos, só agora que eu fiz cursos e me inteirei de outras nuances da política do MPLA, nós aceitamos que íamos fazer. E então começam as provocações. E antes das provocações, eu próprio fiz parte ao grupo que foi receber as primeiras armas vindas da Roménia e talvez da Checoslováquia, uma coisa assim parecida, que vieram num barco sob a bandeira da Guiné-Conakry, ali onde estava o Sékou Touré. Esse barco, eu tenho os apontamentos lá no meu diário, atracou nas Palmeirinhas quem vai lá do Benfica, e dali à noitinha fomos transportando as armas para os bairros e distribuímos no Rangel, Sambizanga, Kazenga, Golfe e ali por diante. Pois que quando as provocações começam, não foi diretamente com a UNITA, porque a UNITA podia ser poupada. Mas o maior problema era da FENELA. Primeiro porque eles tinham notado, os dirigentes mais posicionados, eu era do intermédio, então tínhamos a direção, eu estava no intermédio, depois tínhamos as bases. Vimos que a UNITA não constituía força perigosa para o MPLA, nem para nossas forças, mas sim a FENELA, que tinha comandos que não sendo da FENELA, mas sim do exército do Mobutu. E os treinos ou demonstrações que eles faziam, punham-nos até de cabeça no ar. Eram indivíduos que saltavam do 7º andar para baixo. Ele via no terraço do 7º andar, deixava cair a AK, a arma deles que eles usavam, não era a AK, era mais pequena, parece Sterling ou Uzi, uma coisa assim parecida. E ele, a meio do caminho, conseguia apanhar a arma e punha-se no chão em posição de fogo. Aquilo era incrível. Ele deixava cair a arma, ele mergulhava, a meio do caminho apanhava a arma e no chão ele de pé em posição combativa. Aquilo aterrorizou-nos. Como correr com esses homens? Então temos que fazer o plano B. Envenenar a FENELA perante o povo. Então começaram a surgir os come-corações, o assa crianças para os chefes comerem, aquilo tudo. Tudo aquilo foi montado, não só pelos serviços médicos, militares como civis. O falecido Mac Mahon, o próprio Fragoso, que estava a fazer medicina naquela altura, está aí, o que está a falar agora, que participou nisto tudo, na montagem. Estas pessoas não que eram mortas não. Iam buscar cadáveres na casa mortuária, iam buscar pessoas que já morreram, crianças já morreram, eram lavadas, punham nas bandejas,
cortejavam, punham cebola, alho lá por cima, não sei o quê, e punham na geleira. Para quê? Para provocar o descrédito. E isso conseguiu-se. E então todo o povo aqui, FNLA como pessoa, como coração, não sei o que mais. Isso deu a revolta popular. Porque se fosse mesmo só armas com armas, nós não aguentaríamos o ELNA da FNLA. Bem, há este fator, e o outro fator é a surpresa e o desconhecimento da cidade de Luanda. O comando geral deles, do ELNA, da FNLA, era ali na direita, no Kazenga, no tanque do Kazenga. Aquelas instalações, na altura colonial, era uma empresa de muito peso, e então aquilo serviu para o comando deles. Quando começamos a desbaratar esses indivíduos, ao entrar no Kazenga, eram mulheres que os matavam. Mulheres, porque eles não sabiam os becos, não sabiam onde é que a saída, sabe que ali há áreas onde você pensa que tem saída, não, você entra e não tem saída. E então aqueles miuditos da OPA e da Jota eram as iscas. Quando eles se põem de bandada a fugir e nós aí com os tiros atrás, ele chamava, mano, irmão, entra aqui. Aqui tem saída para sair de lá. Ele entrava, coitado, a ser acossado pelos tiros aqui atrás, entrava num beco, quando se deparasse lá à frente, não tem saída, ao virar, uma castada na cabeça e lá estava o homem estendido. Foi assim que a FNLA foi derrotada. Depois entraram em pânico, porque os ataques eram simultâneos, no bairro Popular, no Kazenga, no Sambizang, em todo o sítio onde houvesse delegação da FNLA. Bem, Dr. Savimbi, estrategicamente, ordena a retirada das suas tropas em Luanda. Ao concentrar as suas tropas em Luanda para sair, há o genocídio que se verifica no Pica-Pau, onde cerca de 50 ou 60 jovens estavam à espera para seguirem para o quê? À noite vêm lá aqueles indivíduos que infelizmente também foram mortos no 27 de maio, o Urbano de Castro, o Sabata e outros, e chacinam aqueles miúdos. Bem, então a UNITA foge, desaparece, vai mais para o sul, e fica a FNLA também desaparece, e então ficam alguns focos. Esse período todo foi desde junho até a 11 de novembro. De 75. Corrido os elementos da FNLA e da UNITA, então Agostinho Neto proclama a independência. Proclama a independência, sendo assim eu parte artífice das engenharias feitas pelo MPLA Agostinho Neto para o poder. Por isso é que eu digo, eu sou parte integrante do MPLA e do poder, porque eu fiz parte dos elementos que colocaram Agostinho Neto e o MPLA no poder. Ok. De 75 a 77, vamos chegar já ao 27 de maio. 27 de maio. Bem, então fizemos com que o MPLA e o Agostinho Neto assumissem o poder e demos o benefício de dúvida. Agostinho Neto governa 1 ano e meio, sensivelmente. Mas durante esse governo do MPLA... Mas essa perspectiva é que o senhor Coutinho, que ele diz ao Dr. Agostinho Neto e ao MPLA de que a independência não se dá, mas sim arranca-se, desta forma devia-se escorraçar a UNITA e a FNLA de Luanda. Como é que o Dr. Agostinho Neto geriu esta... Não, porque geriu não só este fator das forças portuguesas. Algumas forças portuguesas estavam interessadas que o MPLA, que fosse o MPLA assumir o poder. Mas o maior problema não foi só das forças portuguesas, foi de temer as eleições. Temeu as eleições, quer dizer, se houvesse eleições a UNITA ganhava, como eu já disse. Então, para que não ganhasse, tinha que haver confusão. Portanto, Agostinho Neto aderiu imediatamente àquele pensamento, tendo em conta a perca das eleições que se avizinhavam. Bem, Agostinho Neto está no poder e então forma o primeiro governo, que é aquilo que a gente já sabemos. O ministro da Defesa é branco, o chefe da Segurança é branco, e ali surge aquilo que o Nito, que as pessoas alcunham o Nito Alves de que era racista. Não era racista coisa nenhuma. Ele disse coisas que eram verídicas, que hoje estão aí à vista. Qualquer das maneiras, os comandantes do MPLA e concomitantemente alguns membros do Bureau Político do Comitê Central viam e percebiam que o que nós tínhamos programado para a independência não é o que estava a acontecer. Esses comandantes, esses dirigentes políticos do MPLA viram que Agostinho Neto estava a se desviar da linha traçada para a independência total e completa que nós advogávamos. Esses comandantes viram que Agostinho Neto, inclusive, já estava a trair
os guerrilheiros que tinham morrido pela independência e outros tantos que tinham vindo e estavam a ser subalternizados. Onde é que estavam os desvios? Os desvios estavam na opção política, que nós não estávamos a ver comunismo nem socialismo nenhum, não sabíamos o que é isso, nós só queríamos um governo que nos desse liberdade total e completa, onde a educação fosse para todos, saúde, justiça e tudo, e acima de tudo, o que Agostinho Neto dizia, é o pão para todos. Esta Angola vai ser para todos nós. E 1 ano e meio vimos que já havia discrepâncias, já havia diferenças, já havia corrupção, já havia enriquecimento e já havia inclusive a não participação do povo nas decisões, por um lado, e por outra, já estávamos a ser subalternizados por elementos que estavam a se incorporar no MPLA. Portanto, e aqui onde nós chamamos os militantes da primeira hora e os da 20ª hora. Portanto, os elementos que começaram com a luta e os outros que entraram depois do 25 de abril. Mas os brancos que a senhora se refere também não participaram da luta para a conquista da independência, aqueles que estiveram do lado do MPLA? Mas nós tínhamos, outros partidos? nós tínhamos uma opção, que colmataria isto. Nós não estávamos contra os brancos nem os mulatos que chegassem ao poder. Simplesmente haviam cargos que não podiam ascender. Como que é? Veja bem, eu tenho a Constituição Portuguesa, que acabou no 25 de abril de 74. Dizia, e tenho lá, o branco, nascido das colônias Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e ali por diante, não podia ascender a cargo de deputado, ministro, general e presidente do tribunal. São 4 categorias em que estes brancos não podiam ascender, não podiam chegar a esses postos, por nascerem fora do Portugal continental. E nós tínhamos mais ou menos esse modelo. O branco, o mulato, podiam estar conosco. Podiam estar, sim senhor. Mas se nós corremos com o branco que é o pai dele, como é que vamos pôr no município ou na província um branco para governar ali? E o Chile cometeu esse erro. Porque o povo ali via, bem, mas então corremos com o branco, agora está o filho dele. Mondanhoca, em Quimbundo, isso, mondanhoca, quer dizer, filho de cobra é cobra. E essa tese é dos mais velhos, não sou eu que estou a inventar. Por isso é que Agostinho Neto aqui começou a desviar-se dos objetivos da luta e a criar confusão. Porque eu, na altura, entendia que a luta era feita contra o colono português e não contra o povo português ou contra o branco. Bem, se não era contra o branco, era contra o colono, isso na versão política oficial, mas o meu avô não entendia isso. O meu avô sabia que o inimigo é o branco. Ele não sabia ser colono, podia chamar aqui colônia, mas o branco é o inimigo. E Agostinho Neto, ao cometer esses erros, começou a se distanciar dos objetivos. E essas contestações eram discutidas a nível do bairro e a nível do Comitê Central. E eu recordo-me que Agostinho Neto, porque a nível das Forças Armadas, a nível das FAPLA, eu era membro do Comitê de Defesa da Guarda Provincial, da Guarda Presidencial. Aquilo que eu chamo o GP, Agostinho Neto tinha Comitê de Combatentes da Guarda Presidencial. Eu tenho esse cartão. Comandantes, andava civil, com uma AK no bolso ou no carro, mas nunca fardado. E eu fazia parte da última linha da Agostinho Neto. Recordo-me, tenho ali as agendas, acompanhei Agostinho Neto em 2 reuniões com mais velhos, uma aqui no bairro Popular junto à igreja Santana, moravam uns mais velhos de Catete, ali estavam 8 mais velhos de Catete, mais velhos de Agostinho Neto. Eu não vi lá ninguém ali que era menor de Agostinho Neto. Agostinho Neto reuniu-se com aqueles mais velhos ali e passado outros 15 dias ou 20 foi se reunir com outros no bairro Operário. Eu fazia parte da escolta de Agostinho Neto. E ali não houve sirenes, não houve escolta, não houve armas na rua, não. O Agostinho Neto foi num Volkswagen com um chapéu de palha, aquele que nós chamamos de zamba, aquele chapéu tipo de camponês, sentado aí atrás, mais alguém ao lado dele, o motorista, e nós íamos em outros carros. Posto ali o carro de um e do outro ficavam à distância, ia-se a pé, ninguém deu conta que o Agostinho Neto está a entrar ali, as crianças continuam a brincar e ali se reúnem. Isso só para dizer que Agostinho Neto era intimado, era chamado para vir ouvir os mais velhos. Ouvir os mais velhos. E ele vinha. E muitas vezes lhe disseram, rapaz, estás a governar mal, o que é que tu queres? Primeiro que já cometeste um erro. Tu foste estudar e trouxeste lá uma mulher branca. Esta mulher branca é que é a nossa mãe. Maria Eugênia Neto um dia vai ter que me agradecer. Porque se o 27 de maio pega, e eu já tinha dito isso,
Maria Eugênia Neto seria divorciada e metida no avião de regresso para Portugal. Porque aqueles mais velhos do 4 de fevereiro já tinham uma Madalena de catete preta preparada para Agostinho Neto. Só que Agostinho Neto aceita a ideia, mas diz: não posso divorciar minha mulher assim. Vocês é que têm que exigir. E essa exigência seria na tal manifestação no Palácio no dia 27 de maio, onde o povo iria obrigar Agostinho Neto a dissolver o Comitê Central de João Político e mandar embora a Maria Eugênia Neto para se casar com uma preta angolana, africana, que para manter esta manifestação não deve se transformar no golpe de Estado que é alegado? Essa manifestação não seria nem golpe de Estado, nem insurreição popular. Era somente uma manifestação popular acordada e aceita por Agostinho Neto para fazer estas mudanças. Agostinho Neto não queria ser cúmplice, não queria ser o culpado da dissolução do Comitê Central, e o João Político e do casamento. Mas ele aceita se isto fosse feito pelo povo, numa manifestação. O povo dizia: Agostinho Neto, você não pode ter mulher branca por causa disso. Por favor, divorcie essa senhora, cria as condições e manda embora. E Agostinho Neto virava sua esposa e dizia: estás a ouvir? Vamos nos separar, mas nem minha vontade, é a vontade do povo. De igual modo o Comitê Central. Até que ponto esta situação terá precipitado a morte de Agostinho Neto? A morte de Agostinho Neto veio depois do genocídio de 17 de maio. Eu já disse uma vez e hoje volto a repetir: Agostinho Neto foi a última vítima do 27 de maio. Os homens que mataram e desmataram no 27 de maio são os próprios que mataram Agostinho Neto. Como explicar isso? Isso se explica porque quando Agostinho Neto, semi-bêbado, se não estava mesmo bêbado, porque ele era propenso ao álcool, bebia chivas. E eu acompanhei muitas vezes garrafa de uísque aí na secretária beber, a escrever. Pessoas talvez não convinha levar. Não, mas muita gente sabe. Não há nenhum elemento do birro político no Comitê Central do MPLA que não sabe que o Agostinho Neto era propenso ao álcool, que bebia uísque. E até às vezes, como não vi, mas consta que às vezes até mijava-se na cadeira, quando estivesse aí já um semi. Perguntava assim. Mas então, quando Agostinho Neto decreta a morte aos fracionistas, sem perdão, sem julgamento e sem perca de tempo, os oportunistas, os elementos que não vinham de bom agrado, estes comandantes que saíam no seio do MPLA, viram nele a oportunidade para silenciar e exterminar esses homens. Então temos ali o comandante Nito Alves, o monstro imortal, o Sihanouk, o Bakalov, enfim, tantos outros. Comandantes de verdade, militantes acérrimos do MPLA, foram mortos. Agostinho Neto vai numa reunião da OA e ali o Senghor, na altura presidente do Senegal, Agostinho Neto, com aquela fisiologia dele, porque estudou em Portugal, é menino de Coimbra, veio lá do quê? A falar em democracia e liberdades, calaram-lhe a boca. Agostinho Neto a falar em liberdade e democracia onde? Em Angola. Senghor segura no envelope e entrega-lhe mais de 50 e tal fotografias do genocídio do 27 de maio. Agostinho Neto olhou e disse: mas isso é o quê? Isso é o que está acontecendo no teu país. Estes cadáveres, esses buracos, esses tratores a passar por cima do que essas pessoas arderem, é no teu país. Agostinho Neto abandonou a reunião. Se estou a mentir, há aí elementos do MPLA que podem confirmar isso. O próprio Dino Matroz, o presidente Zé Eduardo Sá sabe disso, e outros tantos, um Vunda e outros que ainda estão vivos. Agostinho Neto, posto aqui em Angola, inteirou-se de facto o que estava a acontecer e no dia seguinte dissolve a DISA. Está a querer dizer que quando isso ocorre ele não sabia? Ele sabia, mas não na dimensão em que estava a ocorrer. Ele sabia que havia mortes, porque ele até num dos seus discursos diz: todos os dias recebo cartas, recebo recados a dizer que o meu filho foi preso, o meu filho morreu, o meu tio, o meu cunhado. E ele diz: bem, então vamos ter que parar com isso, porque o responsável sou eu. Recebo carta todos os dias de que morre gente, mas então vamos parar com isso. Como eu já mandei parar e a DISA não quer parar, então dissolvi a DISA. E vou proceder prisões de elementos que excederam. É ali onde surge a morte de Agostinho Neto. Agostinho Neto consta, e isso também por traição da própria Maria Eugênia Neto, Agostinho Neto numa tarde, numa noite, no palácio,
está a fazer a lista dos possíveis elementos que iriam na cadeia. Lucelara, Onambe, Ico, Ludwig Sassunda, Pedale, enfim, essa gente toda. No entanto, enquanto eles faziam a relação dos nomes, bebia. As tantas ficou assim, semi-adormecido. E consta que a cunhada Maria Eugênia Neto vem, puxa o papelito e vê indivíduos a deter amanhã e vê aqueles nomes. Consta que ela, Maria Eugênia Neto, liga para o Ico, liga para aquela gente toda e diz: olha, o que vai acontecer é isso, venham. E derrompante, aquela gente toda entra no palácio e acorda o Chile. O que é que se passa? Ah, por quê? Mas o que é que se passa? O que é que se passa? Ele está bem apanhado de surpresa. O que é que se passa? O que é que se passa? Não, mas afinal o que é? Bem, o que se seguiu depois daquilo já ninguém sabe. O que se sabe é que Agostinho Neto depois ficou doente. Ficou doente ao ponto de morrer em Moscovo, nas circunstâncias em que morreu, com uma explosão interna. Agostinho Neto explodiu por dentro. Todas as vísceras ficaram desfeitas. Todos os órgãos internos ficaram em papa. Sabe-se que o Dr. Agostinho Neto morreu em 1969. Sabe-se o período que ficou incomodado? Menos de um mês. Menos de um mês. O Agostinho Neto não ficou doente muito tempo. Ele era médico e tinha um assistente. Então foi-lhe injetado um veneno de explosão rápida. Quer dizer que ele não iria sentir nada durante os efeitos do veneno. E quando ele sentisse, já estava morto. Porque ele saiu daqui já... Só restam-nos 11 minutos. Se é possível, vamos aflorar um pouco a questão que tem a ver com a união de tendência e também o COIEMA, em 10 minutos. Fim do... O 27 de maio, 27 de maio levou as mortes que levaram, embora haja a contradição. Há aí um ex-deputado do MPLA, quando eu falei em 80 mil, ele escreveu e enviou um recado a dizer: não, Silva Mateus está a exagerar, não são 80 mil, são só 30. Quer dizer que só 30 mil é pouca gente. Tanto, o balanço anda entre os 30 para o governo MPLA, outras comunidades internacionais falam 60 e nós vamos por 80. Qualquer das maneiras, durante aquele tempo de partido único, nenhum fracionista, nenhum elemento, nós que tínhamos sobrevivido ao massacre do 7 de maio, pôde abrir a boca para dizer nada. Dá-se, entanto, o multipadarismo, a mudança e surgem os partidos. Eu fiz parte da criação do PRD, porque o PRD foi fundado e criado por sobreviventes do 27 de maio, só que cometemos o erro de meter o Luís do Espaço à frente daquilo, que não tinha experiência política nem militar, porque tinha ingressado nas Forças Armadas depois do 25 de abril, portanto não tinha muita experiência, e deu pelo que deu, o PRD foi à vida. No entanto, criamos a Fundação 27 de Maio como símbolo da existência do fraccionismo. O 27 de maio está imortalizado pela criação da Fundação 27 de Maio, que há coisa de 10, 15 anos tem estado a debater, escrevendo, pedindo audiências, encontros com os membros da direção central do MPLA. Coisa essa que nunca houve nem resultado, nem um apelo do lado deles. A única coisa que fizeram foi quando nós queríamos fazer uma manifestação gigantesca, eles fizeram uma declaração a pedir calma, tolerância, que vinha resolver o problema. Passado mais 5 anos não resolveram, queríamos sair através da rua, isso em 2012, e novamente fizeram aquela declaração a dizer sim, nós temos razão, mas tenham calma, vamos resolver, e não resolveram. Conclusão, o 27 de maio está imortalizado pela criação da Fundação e nós vamos fazer o que nos compete. Há algumas famílias das vítimas do 27 de maio que se revêem nesta Fundação? A maioria estão sim inscritos, são filiados. E não só, agora temos também os filiados por aderência, por simpatia. Quer dizer que leram e viram o perfil e as causas e motivos do 7 de maio e aderem. Nós temos sócios merimentos. Bem, não obstante a isso, questão do 7 de maio, a Fundação 7 de maio. Sim. Agora temos um outro dado que é político do meu lado. Quando eu apareci para reivindicar o meu lugar no MPLA, não houve resposta. Escrevi N de cartas para o Comitê Central, para o Birro Político. Qual foi o conteúdo da reivindicação? A reivindicação é de que nós
inclusive eu, que na altura do 27 de maio, era membro da Comissão Diretiva Provincial de Luanda, que era hoje, ou que é como hoje, o Comitê Provincial. Ok. Então, e dentro deste, eu era membro do DOME, do Departamento de Organização de Massas. Os comícios feitos em Luanda, Malange e em Kisama foram coordenados, onde eu vou trazer fotografias. Aliás, estamos a fazer agora o documentário de tudo isto, onde vão aparecer as fotografias. Não há nenhum dirigente do MPLA que subisse na tribuna para falar se não tivesse o meu aval. Porque eu era já naquela altura ativista político credenciado e concurso feito de ativista político. Remindo o tempo, pois. Ok. E então... Qual a condição que o senhor pediu para ser reintegrado na direção do MPLA? Primeiro é que eu digo que sou militante do MPLA. Eles não, você foi expulso. E eu retorno dizendo que não fui expulso porque nunca houve um processo contra mim. O processo de inquérito que houve antes do 27 de maio foi contra Nito Alves, Evandone e alguns dirigentes, que culminou com a expulsão desses elementos do Comitê Central de Birro Político. Mas nenhum elemento de base ou do intermédio estava arrastado neste processo. Conclusão, depois dos massacres das mortes, fomos atirados para o lixo e outros próprios se auto-afastaram devido às serviços que nós tínhamos que... Eu não me conformei com isto e disse que era militante do MPLA. E como tal, como militante do MPLA, exijo os meus direitos. Zé Eduardo, infelizmente, ou felizmente para mim, numa reunião do Comitê Central, exterioriza a tal união de tendência. Diz, bem, tenho recebido cartas, andam aí na internet e em outros círculos, cartas de indivíduos que se dizem ser do MPLA, mas não dão a cara, não os conhecemos quem são, e falam em tendência, não sei o que mais. Eu desmenti o camarada no dia seguinte, numa conferência de imprensa, e onde apresentei o manifesto. Os elementos que dão a cara nesta união de tendência é o Silva Mateus. Juntei toda a minha documentação, inclusive os documentos que eu aqui citei, passados para o Agostinho Neto. A resposta dele foi de que pensou que esse Silva Mateus tivesse morrido no 27 de maio. Eu disse, não morri. Não morri, estou aqui. E como tal, exijo e reivindico. A partir daquela altura, faço uma luta acérrima com o presidente do meu partido, que se traduz no seguinte. O estatuto do partido, do meu partido, o MPLA, diz que qualquer militante, desde que se sinta capacitado e queira, pode concorrer a todos os lugares, inclusive de presidente do MPLA. Eu sinto-me capacitado, conheço o historial do MPLA do que muitos que estão aí hoje no Birro Político do Comitê Central para poder liderar o MPLA. Só que eles dizem, a tendência presidencialista diz não, Zé Eduardo é candidato único e candidato natural. Eu me oponho veementemente a isto. Porque num partido onde há 4.800.000 militantes, não pode um só ser candidato único, porque não só viola o Estatuto e a Constituição, mas como também põe-nos na falta de democracia interna. O senhor não constitui perigo para o MPLA? Eu não constituo perigo para o MPLA, pelo contrário, constituo, diríamos, uma voz credível e persuasora. Tendo em conta a sua posição crítica ao próprio MPLA? Sou crítico construtivo. A minha crítica é construtiva no sentido de, agora como união de tendência, eu fiz chegar ao Zé Eduardo Santos um dossiê, que até exteriorizei isso nos órgãos de comunicação social, um dossiê onde nós punhamos uma acomodação política, jurídica, econômica, que é do Zé Eduardo, se deixasse o poder. E o Zé Eduardo, presidente do MPLA, continua casmurro aí agarrado ao MPLA e à República. Perdeu uma grande oportunidade de sair pela porta da frente quando morreu Savimbi. Quando morreu Savimbi, um mês ou dois depois, Eduardo devia arrumar as malas e entregar o poder aos mais jovens, porque a parte que ele competia estava feita. Estava feita, tinha conseguido a paz. Bem, deixou o tempo arrastar, aquela simpatia e aquele benefício que dávamos a ele, porque todos os males eram atribuídos ao diabo Savimbi, hoje se revertem contra ele. Savimbi morreu há 13 anos, tudo o que acontecia no tempo de Savimbi está a acontecer agora com maior gravidade, e agora quem é o culpado? O Zé Eduardo, tem que haver um culpado. Ele é o chefe do executivo, é o presidente e ele é o culpado de tudo o que acontece. Qual é a sua posição? O senhor tem alguma simpatia por parte de alguns dirigentes do MPLA? Certo. Ainda agora está aqui mensagem a dizer, olha, nós estamos... Está aqui uma mensagem dizendo, eu estou contigo, estamos juntos. Simplesmente não posso xixir no prato em que como. Quer dizer, isso é para dizer que muitos elementos do MPLA, Birro Político, Comitê Central, deputados, sabem, conhecem, estão a ver onde é que o Zé Eduardo está a conduzir esse barco. E muitos deles querem saltar. Só que ele vai intimidando, vai persuadindo. Porque quando um dirigente o que diz, não, estou doente, quero deixar, aquele é tudo truques. Já estão a ver que o barco está a ser mal conduzido,
E quando está a ser mal conduzido, então temos que deixar, ou saltamos ou despenhamos com o barco, porque o comandante não é bom. Nós vamos sair daqui do barco da Rádio Despertar. Vamos ver, no caso, faltam 3 minutos. Ok. No Congresso passado, devíamos ter eleições. O Congresso de dezembro passado, o MPLA esteve reunido. Não é assim? Devíamos fazer o Congresso onde iríamos eleger a nova direção, inclusive o presidente. Zé Eduardo, apercebendo-se de que Silva Mateus e outros, porque agora há 3 correntes. Há a corrente presidencialista, há a corrente do Birro Político, a corrente do Comitê Central e a minha, que é da base. Nesse caso é externa. Não é externa, é do MPLA, só que é das bases. É das bases. E eu tenho estado a fazer todo um trabalho, você vai em todos os bairros, já não há CAP, os CAP só existem na casa. Os militantes já não vão lá. Se está lá o coordenador, está sozinho, não há outro. Sr. Silva Mateus, há quem diga que José Eduardo dos Santos neste momento está a fazer a transição do MPLA, do MPLA dos anos 70, 60, para uma nova geração. Não estamos a ver isso, porque se assim fosse, ele devia comunicar, devia avisar de que está a fazer a transição. Mas para quem é que ele está a fazer a transição? Ele já devia ter abandonado. Como eu digo, já disse várias vezes que todos os elementos de 60 anos para cima deviam abandonar tanto o governo como o partido. Mas só para dizer que Zé Eduardo, apercebendo-se dessas 3 correntes, encetou meteu uns noutros escalões e coartou o Congresso, para haver só o Congresso em 2016, nas vésperas das eleições. Bem, mas aqui, resumindo tudo isto, há um problema. Se o Zé Eduardo fecha os olhos hoje, temos problemas no país. Mas esses problemas iniciam na sucessão do Zé Eduardo no MPLA. O Manuel Vicente, atual vice-presidente da República, não tem arcabouço para, num Congresso, ser reconduzido ou ser eleito para presidente do MPLA e, consequentemente, cabeça de lista. É que essa é a Constituição diz. Não, a Constituição diz para República. Mas ele, antes de ser nomeado como vice-presidente, antes de ser nomeado presidente da República, a não ser que seja neste mandato. Se o Zé Eduardo abdica agora, ele completa o mandato. Mas, assim completar o mandato, tem que haver eleições no MPLA para eleger o cabeça de lista nas próximas eleições. O Manuel Vicente não passa. Não passa. Primeiro, porque não é tido nem achado, tanto no Birro Político como no Comitê Central, muito menos nos militantes de base, assim como eu. Bem, então, a nível o que é que nós iríamos assistir? Iríamos assistir uma luta interna no seio do MPLA. A não ser que houvesse consensos. Tem que haver consenso, construir consensos para determinarmos quem será o presidente do MPLA para ser cabeça de lista nas eleições para presidente da República. Fora disso, o país entra em convulsões. O país entra em convulsões porque o Zé Eduardo não está a ser inteligente para fazer uma transição democrática, pacífica. Foi com muito prazer. Infelizmente não vamos poder abordar a questão do COIEMA. O nosso convidado foi o Sr. Silva Mateus Serrote Simão, esteve a garantir a técnica o Sr. Queiroz Anastácio Chilúvia. Prometemos estar consigo noutros momentos. Até lá, nosso muito boa tarde, boa tarde.